Quando a gente estava estudando o conteúdo de equações exponenciais, teve uma hora que teve problema que a gente recaiu em uma equação exponencial que não tinha uma solução, que a gente não conseguia dizer a resposta, a solução de uma certa equação. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever para a gente fazer o gancho para o próximo conteúdo. Então, digamos que a gente tivesse a equação aqui, 2 elevado a alguém é igual a, sei lá, 5. Tá? E aí, como é que resolve isso? Bom, daquele jeito que a gente vinha fazendo, não dá, porque eu não consigo escrever, ambos escrever o 2 na base 5, quer dizer, não precisa ser primo para esse problema acontecer, né? Mas basta perceber que eu não consigo escrever o 2 na base 5, não consigo escrever o 5 na base 2 e também não consigo colocar os dois em uma terceira base comum a ambos. Então, e aí? Será que essa equação não tem solução? Então, peraí, vamos parar para pensar, né? Se eu pensar o seguinte, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 aí já é 8. Bom, então eu já passei, já extrapolei aqui. Eu queria 2 elevado a alguém que fosse igual, deixa eu botar de outra cor. Eu queria 2 elevado a alguém que fosse igual a 5, né? Que estaria em algum lugar aqui entre o 4 e o 8. Ou seja, se existe solução, tá? Faz sentido a gente pensar que essa solução aqui, que esse expoente que a gente queira, esteja entre 2 e 3. Tá? Bom, a gente viu como constrói o gráfico de uma função desse tipo aqui, da função 2 elevado a x. Tá? Aqui o x está fazendo o papel de uma incógnita, não é o mesmo papel que o x faz numa função, na lei de formação de uma função, mas vou pegar o gráfico aqui para a gente pensar outra coisa. Finge que a reta está super paralela, tá, gente? Então, o gráfico da função 2 elevado a x é uma coisa mais ou menos assim, tá? Corta aqui no ponto 0, 1. Aqui o eixo dos valores de x. Aqui o eixo dos valores de y. E essa função que eu estou considerando é a função y igual a 2 elevado a x. Tá? Como a gente viu lá, é uma função que é contínua, não tem interrupção. Né? Para todos os valores, o domínio da função é todos os números reais. Tá? Então, para qualquer valor de x que eu coloque aqui, eu consigo calcular esse negócio para ter uma imagem associada, o valor de y associado. Tá? Então, x não precisa ser só um número inteiro, né? Como eu coloquei aqui, 1, 2, 3. Pode ser um número quebrado, pode ser um número entre 2 e 3 também. E se vocês repararem no gráfico, ele não tem saltos. Tá? É uma linha que você consegue desenhar sem tirar, tá, o lápis do papel. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque eu vou pensar agora, a gente está acostumado a sempre pegar o valor de x, ver no gráfico para ver o valor de y associado. Agora eu vou pensar ao contrário. Tá? Então eu tenho aqui eu tenho y igual a 5, tá? Então eu tenho esse y aqui igual a 5, e eu quero saber qual é o valor de x que me dá essa imagem 5. Ou seja, eu responderia essa pergunta que eu estou querendo saber aqui. 2 elevado a quanto que vai ser 5? Bom, se eu puxar aqui, que beleza de desenho. Tá? Então, olhando para esse gráfico, a gente tem uma noção mais visual de que, de fato, existe uma solução. Tá? Eu ainda não sei qual é, mas existe. E pelo que a gente analisou aqui, existe e é um número entre 2 e 3. Tá? Bom, então, continuo em busca dessa resposta aqui. Esse x seria igual a quanto? Tá? Bom, antes, vou dar um pause aqui nessa pergunta e vou abrir um parênteses para fazer um paralelo com uma coisa que vocês já conhecem. E aí a gente vai conseguir entender com mais naturalidade como que funciona a coisa nesse caso aqui. Tá?
Deixa eu pegar um exemplo que um belo dia vocês já viram na vida, que é de uma equação desse tipo aqui. X elevado a 2 igual a 7. Tá? Talvez hoje vocês não tenham nenhuma estranheza para resolver essa equação. Tá? Mas talvez um belo dia lá atrás tenham achado estranho. Tá? Então vamos pegar isso como base para a gente ver que vai ser o mesmo processo que a gente vai fazer para esse conteúdo, para esse problema da equação exponencial misteriosa. Tá? Então tem aqui x, algum número elevado ao quadrado dá 7. Tá? E aí, como que a gente resolve isso? Tá? Então, primeiro, será que existe uma solução? Tá? Se eu pensar, sei lá, bom, 2 ao quadrado é 4. Então ainda não, tem que ser maior. Então 3 ao quadrado é 9. Opa, então já passou. Porque eu quero saber quem que elevado ao quadrado dá 7. Então a resposta estaria aqui no meio do caminho, entre o 4 e o 9, né? Estaria o 7 aqui. Tá? Então, se existe uma solução, essa solução faz sentido a gente pensar que esteja entre o 2 e o 3. É algum 2, alguma coisa que elevado ao quadrado dá 7. E aí eu poderia fazer o mesmo paralelo com o gráfico, né? Já que, se bem que isso é visto depois, né? Mas vamos usar esse recurso também, já que eu usei com outro. Então, se eu pensar no gráfico da função quadrática, o gráfico é uma coisa assim, tá? Aqui eu tenho o gráfico da função y igual a x ao quadrado, tá? E a gente está acostumado, né? Pegar, sei lá, x igual a 2 aqui, e aí a imagem dá 4. Essa imagem também não é imagem só do 2, né? Ela é imagem também do menos 2, nesse caso, né? Eu tenho dois caras que levam na mesma imagem, né? Considerando todo o domínio dos reais. Então, vou fazer o mesmo raciocínio. Será que para o 7, para o y igual a 7, eu consigo descobrir quem é o x que ao quadrado dá esse 7? Tá? E aí, olhando para o gráfico aqui, de fato, eu tenho um candidato aqui e tenho até outro candidato aqui, né? Provavelmente o simétrico dele. Mas, enfim, basta me preocupar com um que o outro vem de brinde depois. Então, a questão existe uma solução. Legal. A gente já faz ideia do valor dessa solução, tá? É um número entre 2 e 3. Então, é um 2, alguma coisa aqui. Aqui é 2, alguma coisa. Tá? Mas, para eu, de fato, escrever a solução, eu preciso de uma notação para essa solução. É a mesma coisa que a gente vai usar lá em cima. Tá? E a notação, vocês já devem, né, agora saber, mas no começo pode ter sido uma coisa estranha para vocês. Tá? Então, a notação para resolver essa equação é isso aqui. Ó. X é igual a raiz quadrada de 7. Tá? Tem até a outra solução aqui, que é o simétrico dele. Né? Aqui seria a outra solução, o menos raiz quadrada de 7. Tem duas soluções. Raiz quadrada de 7 e o simétrico, menos raiz quadrada de 7. Mas beleza. O que eu quero focar aqui é na notação, mostrar que existe uma notação nova, esse V estranho com 7 lá dentro, tá? Uma notação nova para essa solução que não é trivial. Tá? A solução para o x ao quadrado igual a 9 é trivial. A solução para o x ao quadrado igual a 16 é trivial, que é um número, né, natural. A gente consegue fazer de cabeça. Tá? Então, x ao quadrado agora igual a 7 já não é trivial como os outros. Então, a gente precisa primeiro saber se existe uma solução, quanto seria mais ou menos, né, esse 2, alguma coisa. Qual a notação para exprimir essa solução. Tá? Então, esse raiz quadrada de 7, a gente já sabe aí que é um 2, alguma coisa. Tá? Esse alguma coisa, aí a gente vai usar outros recursos para saber o valor mais preciso desse raiz de 7. Né? Usar uma calculadora hoje, né? Claro. Agora, antigamente, quando não tinha calculadora, usava outros recursos. Mas, né, para a gente, basta saber isso. Digita lá o raiz quadrada de 7 e pronto, você tem o resultado. Tá?
A mesma coisa para outros casos parecidos, sei lá. Eu não preciso usar essa notação só para o caso do 7. Se fosse um caso trivial, x ao quadrado igual a 16, por exemplo, é a mesma coisa, né? A solução disso aqui é x ao quadrado igual a raiz quadrada de 16. Tem o simétrico também, né? O menos raiz quadrada de 16. Tá? Só que essa aqui a gente consegue calcular, né? Essa aqui a gente consegue, fatorando o 16, né? Decompondo em fatores primos, né? Divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Tá? Então, o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? 2 à quarta. Então, é raiz quadrada de 2 à quarta. E lembrando lá do assunto de potenciação, transformar isso em uma potência. 2 elevado a 4 dividido por 2. Né? Tem esse 2 aqui oculto, né, na raiz quadrada. Deixa eu botar de outra cor. Vou botar ambos de outra cor. Para não confundir qual 2 que eu estou me referindo. A qual 2 que eu estou me referindo. E pronto, isso aqui dá 2 elevado a 2, que é 4. E aqui a mesma coisa, menos 4. Tá? Então 4 elevado a 2 é 16, menos 4 elevado a 2 também é 16. Tá? Usando a notação e usando uma forma de resolver essa notação. Tá? E aí. Mesma coisa, né? Eu poderia pensar, sei lá, numa equação cúbica. X ao cubo igual a 8. Tá? Então, para resolver isso, primeiro, ver se tem solução, né? Pode pensar no gráfico, todas aquelas coisas, tá? E, de fato, tem solução. E pensar na notação para exprimir essa solução, tá? Que seria x igual a raiz cúbica de 8. Então, também usar essa mesma notação de raiz, com esse índice aqui, que é o mesmo índice do expoente, e depois ver se tem um jeito de, de descobrir que número é esse, né? Usando calculadora ou não. Nesse caso, nem precisa de calculadora, porque se eu fizer a decomposição em fatores primos do 8, 8 dividido por 2 é 4, e dividido por 2, 2, que dividido por 2, 1. Tá? Então, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Então, só substituir aqui. Em vez de 8, escrever 2 ao cubo. E aí, usando a propriedade lá da potência, é a mesma coisa que 2 elevado a 3 dividido por esse 3 aqui. Tá? E isso, então, dá 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Tá? Beleza, isso a gente conseguiu calcular. Mas também poderia ser uma coisa menos trivial. Eu poderia ter x ao cubo igual a, sei lá, 6. Tá? Eu até posso tentar decompor em fatores primos o 6. Vai ser 2 vezes 3. Mas eu não vou conseguir simplificar a radiciação aqui. Tá? Então aqui a solução ficaria só x igual a raiz cúbica de 6. Tá? Mas a questão é, esse número de fato existe, eu não tenho como calcular ele de uma forma fácil, né? Como a gente fez aqui, que eu teria que usar uma calculadora, tá? E teria que usar... Bom, aqui eu sei, então, né? 1 ao cubo é 1, né? 2 ao cubo é 8, tá? Então, se eu queria um resultado que desse 6, tá? Eu sei que está aqui no meio, entre 1 e 8, tá? Então, a minha solução aqui, eu sei que vai estar entre 1 e 2. Então, aqui eu sei que a resposta disso vai ser 1, alguma coisa. Só que para descobrir essas casas decimais, aí eu tenho que usar os recursos de, hoje, claro, calculadora. Né? Não faz sentido a gente pensar em outra coisa que não a calculadora para resolver isso aqui. Beleza. Então, a gente tem que ter em mente esse lance de ver se existe solução. Agora, pensando lá na equação exponencial, onde eu comecei. Se existe solução, tá? Criar uma notação para essa nova solução, que nem a gente fez aqui com raiz quadrada, raiz cúbica, e depois ver como determinar o valor numérico dessa coisa. Tá? Se dá para fazer na mão, ou se a gente precisa de uma calculadora, né? ou coisa similar.
Tá? Então, deixa eu voltar lá para cima. Pronto, eu parei aqui. Então, meu desafio ainda é saber quanto vale isso aqui, 2 elevado a quanto que dá 5. A gente já viu que existe uma solução, que seria um 2, alguma coisa, né, para dar 5. Só que, então, é agora aquele passo de que eu preciso de uma notação para essa solução. Tá? E a notação que a gente usa, assim como um dia talvez tenha parecido estranho usar a raiz quadrada, aquele V grandão com o número dentro, tá? Talvez pareça estranho saber qual é a notação que a gente usa aqui. A notação que a gente usa é a seguinte. Opa, a notação é assim, ó. Tadã! Pois é, usa letra, usa número grande, usa número pequeno. É assim mesmo. Isso aqui a gente lê assim. Log de 5 na base 2. Log de 5 na base 2. Tá? O nome, então, desse artifício que a gente estava usando, que nem aquele Vzão estranho que a gente chama de raiz quadrada, que o nome até merece comentários à parte, o nome disso aqui é logaritmos. Tá? O nome também não é à toa. Né? Também tem uma, tem uma justificativa semântica para isso. Tá? Não vou falar disso agora, que senão ia ficar muito. Ia me estender demais inadequadamente. Tá? Mas a anotação é essa aqui. Tá? E aí, depois, então, beleza, criamos a anotação. Tá? Ah, professor, não gostei, achei feio demais. Tinha que ser, sei lá, um 5 grandão com um doisinho aqui dentro, com uma bolinha assim. Poderia ser, mas não é. A ciência, o padrão é esse aqui e a gente tem que aceitar. Assim como da raiz quadrada, é aquele Vzão com um númerozinho dentro da raiz, outro númerozinho dentro do índice, quando, né, for o caso. Paciência. Não é, então, assim. Desculpa. É assim. Tá? Então, pronto. Então, daí a gente tem a definição dessa nova coisa chamada logaritmos. Deixa eu resumir aqui. Então, sempre que eu tiver uma equação exponencial, tá? Eu posso reescrever dessa forma aqui. Log de 5 no base 2. Tá? Sempre que eu tiver, sempre que eu tiver uma coisa assim, eu posso reescrever dessa forma. E vice-versa. Sempre que eu tiver uma coisa escrita dessa forma de log, eu posso reescrever dessa forma de equação exponencial. Tá? Esse caminho de vai e vem que a gente vai usar aí no primeiro exercício para a gente treinar esse negócio. Porque o passo seguinte é descobrir, então perceba, aqui eu estou usando um número grande, um número pequeno, umas letras aqui, L, O, G, só que isso aqui não tirem da cabeça de que é um número. É um número, tá? É aquele 2, alguma coisa que a gente já tinha analisado aqui, tá? Então aqui, para saber essa parte decimal aí, quanto é esse alguma coisa, aí eu tenho que usar algum outro artifício. No caso, calculadora, tá? E nem é tão imediato assim, né? Tem até botão de log na calculadora, vocês já devem ter percebido, mas ainda assim, para a gente saber usar a calculadora para isso, a gente precisa conhecer algumas propriedades de logaritmo para a gente poder calcular, tá? Poder usar a calculadora. Tá? É claro que tem alguns outros casos que a gente não precisa de calculadora, tá? Se eu tiver uma coisa assim, por exemplo, x igual log de 16 na base 2, por exemplo, tá? Isso aqui, então, esse trambolhão que eu escrevi aqui é um número e eu quero saber que número é esse, tá? Então, aqui, eu vou ter que fazer o caminho inverso, tá? Eu estou com a equação agora nessa forma aqui de log e preciso reescrever nessa forma aqui em cima de equação exponencial, tá? Então, repara, vou precisar de um espacinho aqui. Então, deixa eu generalizar essa ideia aqui, tá? Para a gente fazer esse exemplo em seguida, tá? Aqui eu fiz um exemplo, né, de como usa essa notação, mas deixa eu colocar de forma geral. Sempre que eu tiver, então, log de qualquer que seja o número, eu vou chamar de A, e qualquer que seja outro numerinho aqui na base, qualquer que seja outro número, tá?
a gente reescreve. A gente pode reescrever isso da seguinte forma. Tá? Vamos olhar para cá. Esse númerozinho que estava aqui embaixo vira a base da potência. Tá? Então, aqui seria o Bzinho. Bzinho elevado a x é igual a... E aqui o 5 é esse mesmo 5, que é esse numerão grande que está aqui. Tá? E, claro, vice-versa. Sempre que eu tiver isso aqui, eu posso reescrever dessa forma de logaritmos. Tá? Então, sempre assim. Esse número elevado a esse é igual a esse. Tranquilo? Agora sim, deixa eu fazer esse exemplinho aqui para finalizar e a gente começar a botar a mão na massa. Se eu tiver, então, se eu quero saber quanto é log de 16 da base 2. Vou chamar isso de x e aí fazer essa conversão que eu falei. Tá? 2 elevado a isso é igual a isso. Vai ficar 2 elevado a x é igual a 16. Tá? Diferentemente desse caso aqui, aqui eu não preciso de calculadora. Aqui eu consigo fazer na mão. Tipo o raiz quadrada de 16, tipo raiz cúbica de 8, que a gente não precisa de calculadora. Tá? Então aqui é muito parecido com os que a gente fez no capítulo lá de equação exponencial. Tá? Isso aqui, o 16 eu posso colocar na base 2 também. É 2 a quarta. Tá? Então, portanto, igualei as bases, eu tenho x igual a 4. X igual a 4. Que é a solução, então, que eu queria aqui. Log de 16 na base 2, que eu chamei de x, vale 4. Esse trambolhão aqui é nada mais, nada menos do que o número 4. Beleza? Então, agora a gente pode ir para os exercícios para fixar esse conteúdo.